O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical. Neste novo tempo, temos estudos nas cartas do apóstolo Pedro. E o nosso estudo não vai estar preso num trimestre, mas inicia nesta data do mês de abril, desenvolvendo-se pelos meses em que o assunto se fizer necessário, dentro do propósito de trazer lições compatíveis com os tempos dos períodos de aula da nossa escola bíblica dominical. E a nossa lição é para as classes de jovens e de adultos, sendo que a lição presente é a de número 2, a grandeza da nossa salvação, sabendo que a primeira lição foi apenas uma apresentação do livro em si, ou das cartas de Pedro e do próprio Pedro. Estamos na lição número 2, que tem como propósito desenvolvermos os assuntos encontrados no texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 3 até ao verso 12. Assim, em nossa leitura bíblica, podemos passar a ler neste momento, verso 3 até o verso 12. E assim lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus, para vós ou para nós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, é necessário, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto, amais, no qual não o vendo, agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os acontecimentos ou os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, nossa lição de número 2, a grandeza da nossa salvação, tendo como texto áureo os versos 18 e 19 desse mesmo capítulo 1,
que dizem: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Este é o nosso texto áureo. E para nós termos um desenvolvimento desse nosso estudo, dessa nossa lição número 2, a grandeza da vossa salvação, temos o esboço que agora apresentamos. Além da introdução e conclusão, o desenvolvimento vai dar-se num tópico: primeiro, o novo nascimento; um segundo, propósito do novo nascimento; e o terceiro tópico, a salvação pela graça. Muito bem, temos tido uma lição primeira introdutória, que não foi dentro do texto bíblico sequencial, do ensino, da argumentação, instrução de Pedro, mas sim uma apresentação de Pedro ou das suas cartas. Agora nós vamos entrar no primeiro texto, verso 1 e verso 12 como leitura bíblica, sendo que vamos estar acompanhando todo o assunto nessa sequência do capítulo 1. Assim posto, vamos para a nossa introdução, considerando nesses versos 1 a 12, Pedro incentiva seus leitores a louvar a Deus pela grandeza da salvação, um remédio indicado para os corações abatidos e desanimados em virtude dos sofrimentos. Ele apresenta que o principal motivo para louvarmos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o fato que, segundo a sua grande misericórdia, Ele nos gerou de novo. E aí vamos ter o desenvolvimento da nossa lição, a lição presente, lição de número 2. Muito bem, consideremos que já temos estudado anteriormente uma preocupação de Pedro de estar sempre falando, relembrando, exortando os irmãos a permanecerem na fé, crescerem nas virtudes, porque temos muito pela frente ainda, e não ficarmos presos com os problemas e sofrimentos pelas perseguições. Naquele tempo, muita perseguição de forma declarada, e como ele mesmo dizia e chamava os irmãos, os dispersos, os peregrinos, ou na verdade aqueles que estavam fugitivos das perseguições, saindo dos seus lugares, se espalhando pelo mundo. A perseguição era tão grande que muitos poderiam estar em desânimo, mas ele coloca agora, por exemplo, que Deus tem nos dado uma grande salvação. Salvação essa que não é uma palavra, é uma realidade, começando de nós sermos gerados de novo, não mais da carne, como que oriundos dos nossos pais, pai e mãe, mas uma geração, uma nova vida, uma nova natureza que provém de Deus. E o que vem em seguida é muito grande, e todas as palavras que poderíamos falar ainda seria muito pouco diante da grandeza daquilo que está reservado para os que estão em Deus, ou que recebe esta geração nova, esses que foram agora gerados de uma nova semente, que não é humana, mas é do próprio Deus. Continuando, portanto, indo na nossa lição, em sequência, o nosso primeiro tópico, o novo nascimento, que é o ponto que destacamos já na própria introdução. Falando no novo nascimento, para relembrarmos e compararmos a expressão que temos dentro da Bíblia, vamos depois estar observando a palavra que Jesus mesmo disse. Mas consideremos o texto dentro do nosso material de classe, material esse que
normalmente distribuímos para os alunos nas classes de jovens e de adultos. E assim, no primeiro parágrafo, podemos estar lendo: quando Nicodemos, mestre em Israel, esteve com Jesus, o mestre lhe disse o que realmente importava: era o homem nascer de novo, ou seja, nascer da água e do Espírito, nascer de Deus e tornar-se uma nova criatura em Cristo. A vida espiritual não passa do pai para o filho pela geração natural. Ela procede exclusivamente de Deus para o homem, por meio da geração espiritual. É necessário lembrar que todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso, estão mortos em ofensas e pecados e necessitam da graça de Deus para serem reconciliados com Deus. Muito bem, a vida procede de Deus. Deus é Pai de todos nós. Só que essa paternidade de Deus sobre nós, perdoe-nos dizer assim, vou colocar nas minhas palavras, Deus está nos dando esta vida, sendo Ele, na verdade, o que nos sustenta, por isso Ele é Pai de toda a carne, mas através de nossos pais, Adão e Eva, e a sequência natural. Todos nós somos geração de Adão e Eva, e depois, nas coisas que aconteceram, todos nós somos filhos de Noé. É a sequência após dilúvio. Todos nós irmãos em Noé, todos nós irmãos em Adão. Mas lembremos que Adão gerou a nossa vida através de nossos pais e sequencialmente, já desligado de Deus, espiritualmente morto. Ou seja, ele passou para nós somente uma vida limitada e carnal, da natureza terrena, e não aquilo que ele recebeu original de Deus, que seria a vida espiritual propriamente dita. Adão recebeu direto de Deus, mas nós não recebemos de Deus diretamente, recebemos por aquilo que veio por Adão, já desligado de Deus. Por isso aquela palavra, que a morte passou a todos, porque o Adão já estava espiritualmente morto, desligado de Deus, e a vida que temos é tão somente terrena. Adão, nossos pais, nem Noé, que era justo, passou para nós a natureza divina, passou somente a natureza carnal, o DNA que define a nossa estrutura e tantas coisas mais. Mas consideremos particularmente isso. Nicodemos, conversando com Jesus, teve uma orientação clara, precisa. Assim podemos ler o texto de João, capítulo 3, o Evangelho, em que João, o evangelista, coloca as palavras de Jesus. Jesus respondeu a Nicodemos e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nessas poucas palavras Jesus falou tudo para Nicodemos. Nicodemos procurou Jesus, vamos dizer assim, admirado, reconhecendo que Jesus era especial, tinha que ser de Deus, é impossível não ser de Deus fazendo os milagres que Jesus fazia. Mas Jesus não queria conversar esse assunto, Jesus foi direto para ele. Ele já era mestre em Israel e já era velho, como ele mesmo disse: como posso nascer de novo sendo velho? Mas Jesus foi direto na necessidade dele, de que precisava nascer de novo. Ele pensa: voltar no ventre da mãe? Se pudesse voltar, nasceria da carne outra vez. Não é assim que Deus queria dizer, é nascer de uma nova forma,
nascer agora direto de Deus, não uma vida terrena, a vida na carne, mas uma vida espiritual. É isso que Jesus diz nessa simbologia também, que nós precisamos ter cuidado com a simbologia. Nascer da água ou do Espírito, ou nascer da luz, seria outra colocação também. Ser nascido de Deus, em tudo que Deus poderia ser representado, como água, como Espírito, como luz, como fogo, e o que mais poderíamos dizer? Portanto, entendamos, Jesus falou a Nicodemos, e agora coloquemos para nós, todos nós. Nicodemos era israelita, era mestre no judaísmo, era fariseu, ou seja, rigoroso nas coisas do judaísmo, mas pelo jeito ainda não tinha a vida espiritual. Quantos de nós estão muito baseados na instituição religiosa, na nossa norma de viver, na nossa piedade colocada por normas humanas, mas nada disso nos justifica diante de Deus. Precisamos nascer de novo, nascer de Deus, e vamos observar daqui a pouco, ter uma natureza divina. É isso que está sendo colocado por Pedro, de novo gerados. Quem crê em Jesus é gerado de uma forma diferente, agora diretamente por Deus. Assim como o Pai transmite ao Filho todas as suas características no seu DNA, Deus, quando gera ou dá a vida que é própria dele, também, perdoe dizer assim, Deus não tem DNA, mas só comparativamente passamos a ter o DNA de Deus, para termos características próprias de Deus também. Muito bem, aí a palavra diz para nós, além dessa colocação, que nós devemos tomar para nós com cuidado. Muita gente está baseado na sua instituição religiosa, ou conforme o texto que nós lemos, fala bem claro, nossa vã maneira de viver, que recebemos por tradição de nossos pais. Quantos de nós? O próprio Nicodemos. E observe que a religião que Nicodemos seguia, meu Deus, foi o próprio Deus que instituiu. Mas o quanto isso já estava alterado, o quanto que através dos séculos, dos milênios, não se alterou. Tanto que Jesus depois vai dizer, ouviste dizer, eu porém vos digo. Ou seja, os homens já estavam trazendo uma palavra que não é bem aquilo que Deus queria dizer. Já havia uma conotação, interpretação dos próprios homens. Se alguém ainda não entendeu, vamos colocar mais claro ainda, na própria lei que determinava que o sumo sacerdote tinha que ser vitalício, só era substituído pela morte. Mas nós vemos que no tempo de Jesus tinha Caifás, tinha Anás, um era o atual e o outro era o anterior. Já estavam passando o sacerdócio assim, vamos dizer assim, como num processo humano de eleição, ou qual é o outro processo? Mas não era segundo Deus. O constituído tinha que ficar na posição até a morte, a exemplo de Arão. Só foi substituído quando Deus recolheu, e o próximo foi Deus quem colocou também de uma forma vitalícia. Então tudo está alterado. Se formos ver hoje as instituições religiosas, nós estamos mais em normas humanas ou leis dos homens do que na verdade na lei de Deus. Veja-se agora, no presente tempo, que saiu o divórcio, que Deus aborrece, saiu o segundo casamento, que Deus diz que é adultério, mas as instituições religiosas estão aprovando. Isso não é lei de Deus, isso é lei dos homens. Então as instituições religiosas não são muito cristãs, é meio a meio, e diante de Deus isso não é válido. E para sermos de Deus, temos que ser genuinamente de Deus, seguindo inteiramente a palavra de Deus, sem acrescentar e sem diminuir. Forma vã de viver na religiosidade, tradição de nossos pais. Portanto, não vamos ficar presos na instituição religiosa, mas na palavra de Deus. É isso que nos salva, da água e do Espírito. Nesse mesmo ponto, nós queremos colocar o texto de 2 Coríntios 5:17, que não é Pedro falando, mas ajuda-nos a entender. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Tem que haver uma mudança. Aquele que aceita Jesus fica do mesmo jeito, alguma coisa está errada. Tem que haver mudança.
tem que haver mudança. E isso é falado na sequência. Em Romanos capítulo 8, verso 5 e também o verso 6, podemos ler: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne, repito o verso 6, colocando umas palavras: porque a inclinação da carne é morte, é desobediência, é cobiça, é soberba da vida, e vai para aí fora. Mas a inclinação do Espírito é vida, é paz, é misericórdia, é longanimidade, e poderíamos continuar também com outras palavras mais. Duas naturezas distintas, duas formas de viver diferentes: da carne herdada dos nossos pais e do Espírito de Deus pela aceitação de Cristo Jesus. Não esquecendo que a palavra diz: na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho Jesus, nascido na carne, nascido debaixo da lei, para resgatar-nos e dar-nos a adoção de filhos. E porque somos filhos agora de Deus, podemos clamar a Deus como Pai. Aí já é de duas formas: Pai na carne e Pai no Espírito. Mas a adoção está em Cristo Jesus, quando o aceitamos de forma sincera. Muito bem. E o texto mais importante que considero também, claro, pelo próprio Pedro colocado na segunda carta, no capítulo 1, verso 4, quando ele diz: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Destaco estas palavras: participantes da natureza divina. Aceitamos a Jesus? É sincero? Pronto, em nós já existe uma nova natureza. Poderíamos dizer com uma certa simplicidade: temos duas naturezas, duas vidas estão em nós. Uma da carne é dada por nossos pais, e a outra da parte de Deus pela aceitação de Cristo Jesus. Duas naturezas, e as duas, irmãos, são bem contrárias, bem diferentes. Por isso que Jesus diz: estar vigilante. A carne e o espírito estão em combate constante. Quem que vai ganhar a batalha? A natureza que nós alimentarmos. Se alimentarmos a carne, satisfazendo a carne nos seus desejos, nas suas cobiças, na sua soberba, ela vai ficar forte e vai matar a natureza espiritual. Poderia ser assim? É uma forma simples de colocar para nós analisarmos. Mas se nós alimentarmos a natureza espiritual, como? Pela meditação da palavra, pela oração, conversa, comunhão com Deus, aí sim, aí o espírito fica forte e domina a carne. Por isso que tem a vigília, tem jejum, tem oração, tem tanta coisa, que é a gente fortalecendo a natureza espiritual, compreendendo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e não só ficar na compreensão, mas também no poder, na força, na resolução, decisão sincera e, vamos dizer assim, com autoridade para fazermos o que Deus quer e não o que a carne quer, e sempre será oposta. Se o Espírito chama para oração, a gente coça a cabeça: estou cansado, amanhã tem que acordar cedo, amanhã a tarefa é grande, e vai para aí fora. Só um pequeno exemplo. Portanto, nosso texto, nosso assunto nesse primeiro parágrafo é o novo nascimento. Sim, nascer de novo, nascer de Deus, ter a natureza divina, é a palavra que colocamos por último neste texto bíblico que nós temos lido. Mas dando sequência, indo para um novo subtítulo, um segundo parágrafo, nesse tópico ainda, o novo nascimento, tiramos este texto do material de classe. Pedro descreve os convertidos como aqueles que foram gerados de novo, enquanto Paulo fala desse processo como a lavagem da regeneração. É despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem,
significa experimentar uma mudança radical em todo o ser, proveniente da graça e do poder de Deus. Pedro disse, nesse nosso texto, gerados de novo. Paulo diz o quê? Lavagem da regeneração. É como se fôssemos lavados para o velho homem ser consumido e aparecer o novo homem, agora criado por Deus em nós. E observe esse aspecto, porque Malaquias falou que Jesus estaria fazendo a sua grande obra, que era como lavandeiro, lavar-nos. Lavar-nos. Você tirar o que não é espiritual, o que é sujo, para ficar o limpo, a natureza divina. Ou, ele diz também que seria um trabalho como de ourives, passando o ouro pelo fogo, para refinar o ouro, tirando todas as escórias que podem existir em nós. Tudo aquilo que não tem valor em nós, Deus vai tirando pelo processo que aqui está sendo colocado, lavagem da regeneração. E daqui, observe que Pedro fala a mesma coisa, só que palavras diferentes. Mas vejamos, auxiliados por outros textos bíblicos, em Tito capítulo 3, verso 5, a palavra fala dessa salvação grandiosa que vem de Deus, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Já em Efésios capítulo 4, verso 22, que quanto ao trato antigo vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Observe essas colocações que falam de uma lavagem, que fala de despojar de alguma coisa que tem que ser lançado fora e revestir de uma nova. Ou seja, a antiga natureza com suas formas de ser e de pensar, aos poucos sendo lançada de lado e revestindo-nos de uma forma de vida que é própria da vontade de Deus e foi declarada lá em Gênesis, na criação de Adão, a imagem e semelhança de Deus, ou seja, ter virtudes de Deus, porque a natureza agora é nova. Mas lembremos, são duas, uma tem que cair. Paulo diz morrer, mortificar. Ele diz as obras da carne, as coisas da carne, e despertei as que são do Espírito. Portanto, essas colocações. E finalmente temos a palavra em Pedro, no mesmo capítulo 1 que nós estamos estudando, quando no verso 22 e 23 coloca para nós: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não da semente, ou não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Olha a colocação tão clara. Agora é de Pedro, que concorda com Paulo nessa expressão, gerado de novo, ou agora a nossa alma sendo purificada através da obediência à verdade e pelo amor, amor para com os irmãos, amor um para com os outros, que é o segundo grande mandamento. Aí coloca no verso 23, gerados de novo, de uma semente incorruptível, gerados de Deus, pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Por isso que Tiago vai dizer, para nós atentarmos com cuidado para a palavra de Deus exposta, pregada, anunciada, porque ela tem o poder de nos salvar ou de nos dar uma nova vida. É o poder da palavra, que primeiramente não é letra. Quem fica na letra, ficou na letra. Mas quem lendo a letra volta-se para Deus, aí o Espírito de Deus pode dar o entendimento, a condução correta. Aí estamos nos limpando daquilo que é errado e colocando o que é certo. Obediência à verdade. É um processo de substituição do que é carnal pelo que é espiritual, desde o entendimento, irmãos, e as intenções do coração. Continuando um pouco mais, podemos ir em frente, entrando já
no nosso segundo tópico, propósito do novo nascimento. Aqui não há limite. Uma vez que temos um novo nascimento, natureza divina, não tem limite. Mas vamos ver como que Pedro está colocando esta forma para nós aqui na sua carta. Assim, passando ao texto, ou um parágrafo que temos no nosso material de classe, podemos ler resumidamente assim: um dos propósitos de sermos gerados de novo é para uma viva esperança que jamais poderá ser extinta. Não é como as esperanças momentâneas e desapontadoras deste mundo, mas uma esperança sempre renovada pelo poder e fidelidade daquele que é a sua origem e sua garantia. Tanto o novo nascimento quanto a viva esperança do crente não existiriam se Cristo não houvesse ressuscitado. A morte de Cristo em nosso lugar assegura nossa salvação, e a sua ressurreição manifesta o seu poder de manter-nos salvos. O segundo propósito é que, por intermédio da ressurreição de Cristo, recebemos a herança eterna que Deus guarda para nós no céu. Somos herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo. É uma palavra que Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 17. Observe, Pedro colocou na sua simplicidade. Se fosse Paulo colocando isso aqui, Paulo ia usar muitas mais palavras, até difíceis de entender, da grandiosidade de tantos propósitos maravilhosos que há em Deus nos dá a sua natureza divina. Primeiramente, um ato de amor de Deus, querendo que nós tenhamos vida, e vida com Ele e na eternidade. Isso nem é colocado por Pedro aqui. Então observe que aqui está resumidamente Pedro falando na sua simplicidade de um homem douto, mas já tem conhecimento suficiente. Ou seja, gerados de novo, tem uma nova vida, e uma vida de esperança, ou seja, que não é para acabar, porque neste mundo vivemos, nascemos, a certeza é a morte depois. Mas nas coisas de Deus não, nascemos de novo, nascemos para Deus, e a certeza é a vida eterna, uma esperança diferente. Continuamos mais. Depois desse novo nascimento assim colocado, e essa viva esperança por ele colocado, ele colocou também sermos herdeiros de Cristo. Ou seja, o que Cristo herdou, nós também vamos herdar. Agora que vem um aspecto interessante: morte de Cristo, ressurreição de Cristo. Os dois são importantíssimos. A morte pelo perdão dos nossos pecados, reconciliação com Deus, maravilha. Mas se ficássemos só nisso, Jesus veio e morreu para perdoar o nosso pecado, morreu no nosso lugar, pronto, estamos perdoados, e acabávamos do mesmo jeito. Íamos morrer na vida terrena, perdoe dizer assim, limpinhos, sem mácula para com a Deus. Mas Jesus ressuscitou, ou seja, há uma coisa nova além do perdão de pecados. É essa vida ser permanente, ou se foi perdida e agora é, por Cristo Jesus, pela fé nele, pela obra do Calvário, devolvida. Morte, perdão dos pecados. Ressurreição de Jesus, certeza de uma recompensa depois. Assim como Jesus morreu pagando pelos nossos pecados e depois ressuscitou, nós, perdoados, vamos morrer por causa da natureza carnal, mas viveremos como Cristo Jesus também. Herdaremos a vida eterna e tudo mais que isso possa significar. E aí teríamos textos e mais textos, palavras e mais palavras nas Escrituras para nós estarmos considerando. Mas ainda, como ilustração, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Primeira fase, Jesus morrendo por nós. Complementa-se, verso 9: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A argumentação de Paulo: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais sendo ou tendo sido já reconciliados, seremos salvos
pela sua vida, através da ressurreição dele. Aí podemos colocar muito mais coisas. Ele está vivo, intercedendo por nós. Ele morreu, pagou pelos pecados e ficou nisso. Ele morreu pagando pelos pecados e ressuscitou, está diante do Pai, intercedendo por nós. É uma garantia de uma salvação e de uma vida dada que é para ser continuada, aperfeiçoada. Por isso aquela palavra, aquele que em vós começou a boa obra, ele mesmo a confirmará e completará. A verdade de Cristo operando em nós. Ainda outro texto, 1 Pedro capítulo 1, verso 4, para destacar, está na nossa leitura bíblica, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada no céu para nós. Isso é a grande salvação proposta de Deus. No primeiro tópico, uma nova geração, nascidos de novo, com propósitos ilimitados, porque temos agora a natureza de Deus. É que nós precisamos compreender e vivenciar mais e mais. Em sequência, consideremos o terceiro tópico, a salvação pela graça. Já foi algo falado, sempre não é fácil destacar um só assunto num texto, talvez no mesmo texto em vários assuntos. Então vamos retornar à salvação pela graça. Muito bem. Assim, no nosso material de classe, nesse estudo da primeira carta do apóstolo Pedro, numa lição que é a segunda, a grandeza da nossa salvação, sempre considerar a salvação pela graça. No verso 5, Pedro esclarece que os crentes são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Esta salvação, a qual já temos em princípio, será manifestada de fato, quando passarmos pelos portais do céu. Deus nos protege para que possamos receber nossa herança completa, que está para revelar-se no último tempo. Pedro utiliza diversas expressões para se referir à salvação vindoura, no fim dos tempos, como uma viva esperança, verso 3 do capítulo 1, a maravilhosa luz, capítulo 2, verso 9, a graça da vida, capítulo 3, verso 7, a bênção, capítulo 3, verso 9, incorruptível coroa de glória, capítulo 5, verso 4, eterna glória, capítulo 5, verso 10. Quanta grandeza dessa nossa salvação dada por Cristo Jesus, que não é por nosso mérito, é pela graça de Deus. Muito bem, o verso 5 que foi apontado diz isso, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. No último tempo. Muito bem, irmãos, precisamos ter em conta esse aspecto. Se de fato a nossa entrega a Cristo Jesus é sincera, verdadeira, se de fato, como temos outra expressão bíblica, o Espírito de Deus habita em nós, Deus nos deu esta vida nova, nos gerou de novo, irmãos, já temos a natureza divina, já somos filhos de Deus. Não é uma coisa para ser recebida no futuro, não, já nos é dada e está guardada. Observei a expressão que nós temos nesse capítulo, capítulo 1, verso 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Por isso algumas exortações dizendo para nós termos cuidado, guardarmos a fé, cuidado para não naufragar na fé e outras expressões mais. Mas já temos vida eterna. E uma palavra que ajuda muito a nós nesse entendimento está na carta do apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 3 e os versos primeiros.
que assim apresentamos, lendo as Sagradas Escrituras. Vede quão grande caridade, o amor, nos tem concedido o Pai Celestial, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E termina com essa exortação: e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, em nós está uma natureza divina, real, presente, atual, vamos colocar assim, mas na qual temos que ter todo o cuidado. E nesse tempo vamos examinar no nosso viver, no tempo da carne, para ver se nós estamos puros ou no processo de limpeza, afastando, deixando tudo aquilo que é carnal, naturalmente, primeiramente aquilo que é ilícito, impróprio, pecado, transgressão, desobediência, e entrarmos no caminho de estarmos puros diante de Deus e numa vida nova, segundo o propósito de Deus. Repito, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus a nosso respeito. Então nós vamos cooperando, perdoa dizer assim, cooperando com Deus. Se vemos que alguma coisa está errada em nós, é a luta nossa para vencer isso. E Deus sempre presente para nos dar graça, nos ajudar em tudo. Mas irmãos, nós não vamos ser salvos, nós não vamos ser filhos de Deus, se já entregamos a nossa vida verdadeiramente para Cristo Jesus, já somos filhos de Deus. Só que ainda estamos na vida da carne, aonde a morte é bem-aventurada. Oh, que bom que a morte chegue logo, porque término dessa existência carnal e outra vai se manifestar, ainda que não é imediato, né? Porque morremos na carne e vamos para o pó, aguardando a ressurreição do último dia. Mas quem está morto não vê o tempo passar. Então é como se morresse agora e acordasse achando que estaria no mesmo lugar, no mesmo momento, mas já é subindo para os lugares celestiais com o novo corpo próprio da natureza divina. Isso que nós precisamos estar entendendo. Portanto, Paulo sempre diz, e Pedro também chega a dizer, para nós nos alegrarmos e louvarmos a Deus agradecidos por essa grande salvação, através de um novo nascimento, pela aceitação de Cristo Jesus. Uma nova natureza existe em cada um de nós, uma natureza que é divina. Continuando no segundo parágrafo do nosso material de classe, ou de sala de aula, nesse terceiro tópico, a salvação pela graça, o segundo parágrafo, já no verso 6 e 7, Pedro enfatiza que os sofrimentos que os leitores suportam são insignificantes quando comparados com a alegria que experimentarão quando vier o fim dos tempos. Esse período de sofrimento também é breve, se comparado com a eternidade. Além disso, a aprovação pelo sofrimento é necessária, de acordo com o propósito de Deus. Versos 6 e 7, vamos relembrar o que diz o verso 6 e 7 do nosso texto bíblico. 6, em que vós grandemente vos alegrais. A salvação para ser manifestada no último dia. Sermos iguais a Deus e na plenitude vemos que de fato somos filhos de Deus. Nós grandemente nos alegramos. Verso 6, ainda que agora importa, é necessário, é útil sermos ou estejamos um pouco contristados com várias tentações. Uma é a tentação direta para abandonarmos a fé, deixarmos a vida de purificação, de santificação e entrarmos naquilo que a carne deseja. E a outra é nós de alguma forma desanimarmos da carreira proposta, é dito em outro lugar. Mas vamos levantar, esforçar, pôr-nos de pé e
fazer veredas direitas, caminhar direito no nosso dia a dia. Essa é a palavra que está colocada. Verso 7 vai completar: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, e se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Sofrimentos, irmãos, diversos, mas aí está o entendimento. Por tudo isso que vai nos contrariando ou acontecendo, é para nós entendermos que é uma luta da carne contra o espírito, para nós sermos vencedores. A carne quer vencer, mas nós precisamos estar no espírito e a natureza vencer em nós e sobressair cada vez mais e apagar a vida terrena, a natureza terrena em nós. Mas a luta começa muitas vezes pela própria renúncia necessária. Muitas vezes nós não queremos renunciar, nós estamos apegados com alguma coisa. Queremos Jesus, mas ainda tem uma coisa, às vezes ilícita e às vezes lícita. Quem amar pai e mãe mais do que a mim, pronto. Amar pai e mãe, isso até é mandamento. Mas quem ama mais pai e mãe mais do que a Deus, está agarrado na natureza terrena, não considerando a grandiosidade da natureza espiritual, que cumpre a vontade de Deus e não deixa de amar pai e mãe. Só que tem cada um no seu devido lugar, né? Priorizarmos primeiras coisas de Deus, né? E buscarmos em primeiro lugar a vontade de Deus, todos os propósitos de Deus. Aí sim nós estamos numa renúncia que vai trazer dor, que Paulo, por exemplo, dizia, como qualquer um, o apóstolo Pedro também poderia dizer, que por causa do Evangelho deixaram muitas coisas, e Pedro cita como renúncia. E nós que deixamos, né, rede, pescaria, barcos, família, e estamos te seguindo, renúncia, que receberemos, se isso for necessário, como no caso de Pedro. É um peso, é um sofrimento, fora as questões de contrariedade que existem no nosso viver cristão. Mas observando os textos bíblicos, vamos compreender Isaías 48, verso 10. Na palavra dos profetas há colocações, como que Deus colocando: que farei? E propõe uma coisa, e o profeta diz: não, Senhor, não, Senhor, Israel é pequeno, não vai suportar. Aí Deus propõe outra coisa, e o profeta diz: não, Senhor, não, Senhor, Israel é fraco, não vai suportar. E Deus por fim fala: mas farei assim, vou medir o povo pelo prumo e pela linha. Pelo prumo e pela linha. Ou seja, Deus vai colocar um padrão. Cristo Jesus é a pedra de esquina. Quem tiver alinhado pela pedra de esquina, né? Quem tiver no prumo da pedra de esquina é aprovado. Então nos mostra: sermos como Jesus. Aí vem a palavra de Isaías, que coloca para nós de uma forma bem clara, de tantas coisas que poderiam ser feitas, Deus achou melhor nos purificar. E o verso 10 diz: eis que te purifiquei, ou te purificarei para a geração presente e futura, mas não como a prata, provei-te ou provo-te na fornalha da aflição. Na fornalha da aflição. Portanto, o sofrimento fora da renúncia é algo muitas vezes necessário. Muitas coisas nos sobrevêm, Deus dando uma podada. Se nós não renunciamos, Ele poda, dói. Deus nos tirou o quê? O emprego, talvez estivesse baseado nele. A riqueza, talvez estivesse confiado nela. O namorado ou a namorada, que talvez estivesse inclinado mais para isso do que para as coisas de Deus. Ou isso e aquilo, sonhos, pretensões, projetos, Deus poda. Não, isso vai te desviar de mim. E Deus nos dá
o suficientemente necessário. Deus nos tira do Egito de farturas e facilidades e nos dá caminhar no deserto, mas o pão está todo dia ali diante de nós, e quando faltava água, a rocha tinha que produzir água. Portanto, é isso, é Deus de uma forma ou outra cortando, podando, nos afligindo para chegarmos na medida certa. É um modelo, por exemplo, em Jó. Jó conhecia Deus, Jó era aprovado por Deus no limite. No limite. Depois vem toda aquela aprovação sobre Jó, a aflição como não sei quem suportou tanto como Jó. Mas no final ele sai agradecido, louvando a Deus. Eu te conheci por ouvir falar, agora meus olhos te contemplam. Ou seja, a visão espiritual dele abriu-se com toda a aflição que ele teve. E não poderíamos também colocar isso para Jeremias, o profeta? Quantas vezes o profeta chegou diante de Deus, é chamado de profeta chorão, né? Porque ele esperava uma coisa, entendia a obra de Deus de uma forma, e Deus falou: é desse jeito, né? Andando no meu caminhar, não indo ao encontro do povo nas suas vontades, que o povo venha a ti, mas você não vá ao povo. Ou seja, Deus sendo o tudo de Jeremias, e não ele naquela forma de orar pelo povo, querer que o povo estivesse numa inclinação de chegar-se ao povo. Não, o povo que vem a ti, você não se acomode, não se ajuste ao povo. E é o que nós precisamos ter cuidado hoje. Quantos pregadores estão procurando entender qual é a vontade do povo e faz o que o povo quer, prega o que o povo quer? Errado. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Por isso que as instituições religiosas estão assim: a prova de divórcio porque o povo está querendo divórcio. A prova de segundo casamento porque o pessoal quer segundo casamento. Daqui vem outras coisas que você sabe muito bem. Para frente, a lei do homem vai aprovar e a igreja aprovar. Mas o sacerdote é constituído, o de Deus, para apresentar para o povo aquilo que é concernente a Deus. E pronto. Se for diferente dos homens, deixa para lá. Mas o que de Deus é requerido é isso. Portanto, vamos ter cuidado. E todo aquele que não prega a palavra de Deus como ela é, será chamado no dia do juízo de falso profeta. Por isso que Deus falou com Jeremias fortemente: as minhas palavras, fale as minhas palavras. E quanto aos falsos profetas, dizia: que tendes vós de falar uma palavra que eu não disse? E dizem que eu tenho dito, quando eu não disse. Pronto, aí é a questão que estamos vivendo hoje nas instituições religiosas. Mas continuemos em Mateus capítulo 5, verso 10 ao verso 12. Jesus falando, e o nosso assunto é a respeito da salvação pela graça, enfatizando Pedro o fato de nós sermos afligidos, tentados, mas é um processo que Deus nos permite, e tem uma razão também. Mateus 5, verso 10 em diante, lemos: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha o que Jesus está dizendo. Alguém não quer sofrer neste mundo? Jesus disse que aborreceram a ele, e se aborreceram a ele e fizeram o que fizeram, quanto mais a nós, galhos secos. Observe. Mas por que o mundo não nos aceita? Por que o mundo nos persegue? Porque não são de Deus, e temos em nós um Espírito que é de Deus, e que o mundo repele, e o Espírito de Deus em nós é para repelir as coisas do mundo também. Então observe: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, dizendo toda sorte de males por causa do Senhor, do seu nome, da sua palavra, da justiça, da verdade. Portanto, vamos estar entendendo
Tudo isso é necessário. Destaca-nos como de Deus em meio a um ambiente diferente. Ai de vós, quando o mundo vos bem disser. Opa, aí é o perigo. Mas bem-aventurados vós quando o mundo vos injuriar, por minha causa ou pelo meu nome. Depois Tiago capítulo 1, verso 2: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, Tiago coloca em outras palavras, Paulo colocaria em outras palavras, mas o indulto Pedro, ainda que a palavra aqui colocada não está como de um indulto, é precisa, mas curta e objetiva, falando nesse sentido do verso 6 e 7, quando ele colocou para nós que é necessário agora que estejais um pouco contristados com várias tentações, mas isso é um processo de purificação, como o ouro que é refinado pelo fogo. Pronto, é a colocação de Pedro, e vamos perceber tudo isso. Muito bem, agora se atentarmos bem, Pedro também no seu capítulo 4, na primeira carta, vai dizer para nós: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. E continua a expressão de Pedro, voltando a essa carga: aflição, aflição. Se vocês são afligidos por causa do nome de Deus, por ser de Deus, ou por quererem servir a Deus num mundo contrário, bem-aventurados sois vós. Percebe-se assim, prova-se assim, que em nós está o Espírito de Deus. Mas se nós concordamos com o mundo e andamos segundo o mundo, em nós não está o Espírito de Deus. Portanto, entendamos isso. Dando sequência ao nosso estudo, ainda nesse tópico 3, a salvação pela graça, a palavra destacada aqui é dos versos 10, 11 e 12. E nesse parágrafo último do tópico 3, colocamos: por fim, nos versos 10 a 12, Pedro relaciona o ensinamento da salvação às profecias do Antigo Testamento. Os profetas haviam evidentemente recebido a revelação de Deus sobre a vinda do Messias. Isaías profetizou sobre seu nascimento, seu ministério, seu sofrimento e morte, e Miqueias previu que Jesus nasceria em Belém. Quando profetizaram, esses homens estavam, atenção, quando profetizavam, esses homens estavam cheios do Espírito de Cristo, cheios do Espírito Santo, mas o Espírito de Cristo Jesus. Verso 11. Mas vamos ler esses versos 10, 11 e 12 no nosso texto bíblico de classe. Verso 10: salvação, grande salvação essa de Deus, da qual salvação, diz o verso 10, inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Mas observe, a grandiosa salvação que Deus hoje tem nos dado foi predita, comentada, falada, pré-anunciada pelos profetas. E um detalhe, pelo próprio Cristo que já existia, porque ele é de eternidade a eternidade, ele falando pelos profetas.
Por isso eu destaco, friso, observe bem, por favor, isso é importante, esse entendimento. Vou repetir o verso 11: indagando, os profetas indagavam, que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, Enoque profetizou, o Espírito de Cristo estava nele. Noé profetizou o juízo, o Espírito de Cristo estava nele. Abraão falou de coisas tremendas pela fé, crendo no que Deus lhe anunciara ou prometera, pelo Espírito de Deus. E depois mais Isaac foi uma figura levantada pelo Espírito de Deus. Jacó, José, Moisés. E depois, em particular, irmãos, o profeta Davi, ele mesmo diz: o Espírito de Deus esteve em mim, falou pela minha boca. Mas qual Espírito falar pela boca de Davi? O Espírito de Cristo Jesus, que falava na boca dele aquilo que era próprio ou iria suceder no seu ministério, o objetivo e os sofrimentos, a glória. É que Isaías canta, né? Muitas vezes Isaías fala da glória de Deus, da grande salvação de Deus, do resplendor da Jerusalém e, vamos dizer assim, das maravilhas de um povo de Israel, de Deus, mas pelo Espírito de Cristo que estava neles. Isso que nós precisamos entender. Tem muita gente que pensa que Jesus está atuando só a partir de Belém, quando nasceu. Ele é de eternidade a eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Cristo Jesus, que estava com Deus, e sem Cristo Jesus nada que foi feito se fez. E muitos desligam, não entendem a veracidade, realidade de Cristo Jesus, de eternidade a eternidade. Ele, Jesus, em espírito, falando através dos profetas. Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. É Jesus em espírito, falando com Isaías o que ele sabia que ia sofrer e como seriam as coisas. Traspassaram-me, podem contar os meus ossos, nenhum dos meus ossos foi quebrado. Olha, tanta coisa clara. Deram-me fel e vinagre na minha sede, tudo direitinho. Mas como? É o próprio Jesus que já sabia o que ia lhe suceder e falava pela boca do profeta. Portanto, muitos colocam só o Espírito Santo e esquecem que há uma unidade em Deus. É uma unidade. Muitos dividindo Deus, e Deus é Espírito, Jesus é Espírito, e Jesus diz: eu e o Pai somos um. Se nós não chegarmos nessa compreensão de dar crédito ao que Jesus falou, a gente vai colocar que Jesus é 2, Jesus é 3, ou Deus é 3, Deus é 4, Deus é 5, e vamos inventar coisa aí, porque não entendemos. Se Jesus disse, acabou, é a palavra máxima: eu e o Pai somos um. Pronto, há uma comunhão de tal forma, aí vamos confessar: não compreendemos, mas que ele falou que é um, pronto. E se a palavra está dizendo que ele, Espírito, Jesus em Espírito, já falava pela boca dos profetas, cessa a contenda. Vamos dizer agora: Jesus não disse que estaria conosco até a consumação dos séculos e todos os dias? Ele não disse que habitaria em nós? Não disse? E o Pai também diz: isso é verdade, então ele está em nós. E por que não estaria nos profetas antigos? E aqui está dizendo que estava nos profetas antigos. A comunhão dele com o Pai é grande. Se o Espírito de Deus, o Pai, estava nos profetas, perdoa dizer assim, o Espírito de Jesus Cristo, que com ele é um e sempre está com ele, estava também nos profetas. Muito bem, para isso nós podemos ver textos bíblicos diversos. Primeiro, sobre as profecias. Coloco aqui inicialmente Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que
Quem falou isso? O próprio Jesus, quando no passado já existia, mas estava em espírito. Que ele tomaria a forma humana, se faria carne, haveria a encarnação dele através do ventre de uma virgem, que depois seria Maria. Isaías 11, verso 2 até o verso 5: e repousará sobre ele, Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus reis. O seu ministério, falado grandiosamente aqui, mas observe a palavra que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. Depois vem a palavra que em Jesus estava a plenitude do Espírito de Deus. Isaías 53, verso 12: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Miqueias 5, verso 2: e tu, Belém de Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus não existe de Belém para cá. Jesus na verdade se manifestaria em carne em Belém, mas as suas saídas são desde o tempo, ou os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E agora vamos para Pedro, capítulo 1, verso 10, em que eu destaco outra vez: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Repetir, sim, mas eu quero frisar isso. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Jesus é Espírito, como o Pai é Espírito, eles são um, de uma mesma natureza. Precisamos entender isso. Agora, para ele poder morrer, só tem um jeito dele morrer: ele se fazer homem, e se fez carne. Observe bem isso, para morrer em nosso lugar, alcançar o perdão dos nossos pecados. Mas ele é Espírito, já depois da morte ressuscitou, já foi para o céu, e nunca mais nós o veremos na carne. Tem gente achando que Jesus veio e vai reinar neste mundo. Ele não vive em carne mais, é Espírito. Quando encarnasse uma vez, e agora nunca mais. Isso que nós precisamos compreender. Então Jesus não vem pisar no Monte das Oliveiras. Isso já aconteceu e ninguém entendeu como e quando isso se cumpriu. Vai reinar na terra 1000 anos? Nada. Jesus não voltará a reinar na terra. Ele vem nas nuvens, e das nuvens vai levar a sua igreja, o seu povo, para o céu. Mas agora o verso 19, observe bem: mas vivificado pelo Espírito, no qual Espírito também foi e pregou a espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Para quê? Nos dias de Noé,
Quem que ensinava Noé a fazer a arca? Quem falou de um dilúvio? Quem falou que viria o juízo sobre o mundo? O pregoeiro, o pregador, Noé. Mas quem o dirigia nisso? Quem o ensinava nisso? O Espírito de Cristo, que estava em Noé, falando ao mundo daquela época, preso nas concupiscências deste mundo. Agora tem gente que está falando que Jesus morreu, enquanto estava na sepultura, deu um passeiozinho lá no inferno e foi pregar para as almas do tempo de Noé. Não, nunca. Jesus estava morto, senão não se cumpre o fato dele morrer. A morte de Jesus não foi fictícia, foi real. Por 3 dias, 3 noites, vamos dizer assim, numa linguagem bíblica, Jesus esteve morto e ressurgiu depois. A ressurreição. E no período que esteve morto, ficou morto mesmo. Mas quanto aos que no passado transgrediram, desobedeceram a instrução do Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo Jesus, que estava nos pregadores antigos, inclusive em Noé. Portanto, cuidado. Noé foi pregador e pregava pelo Espírito de Jesus Cristo, não em carne. Jesus estava em espírito em Noé, falando com o mundo de então, mas não creram, foram destruídos. E hoje também o Espírito de Cristo está na igreja e prega ao mundo, e o mundo não crendo vai perecer no juízo final. Depois vamos entender, repito, partes desse texto. Vivificado, Cristo padeceu, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos que estavam naquele tempo presos no pecado, nas trevas da carnalidade da vida terrena, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Pedro é simples, é indouto, mas tem conhecimentos precisos. Não precisa muita coisa, é só crer e entender um pouco da verdade de Deus. É ele, Pedro, que vai falar depois que o mundo foi tirado das águas e no meio das águas submergiu. E hoje o mundo continua em meio às águas. O planeta Terra está mostrando aí que é mais água do que terra. E Pedro fala disso sem ter subido em nenhuma nave espacial, só crendo e entendendo um pouco da palavra. Mas continuando, encerrando o nosso assunto, na conclusão, consideremos: aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão do pecado, é guiado pelo Espírito Santo e tem desejo e disposição espiritual de obedecer à vontade de Deus. Sabemos que os bens terrenos estão sujeitos a constantes variações e mudanças, mas nossa herança eterna está guardada por Deus em segurança no céu. O dom da salvação deve ser a causa da nossa exultação e alegria. E por isso, outra palavra, ainda que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova de fé em fé, de conhecimento em conhecimento, e assim segue-se a verdade de Deus. Nós temos estudado essa lição nesse esboço já programado por nós, com o desenvolvimento do novo nascimento, propósito do novo nascimento e a salvação pela graça. Lembrando do nosso textual, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes ou fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes ou recebemos de nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Que Deus nos abençoe, Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.